Vamos lá. Como foi o desfraude noturno? Aqui pretendo logo fazer. É a primeira pergunta. Ah, legal, ficou embaixo uma barra aqui para mim, amiga. Ficou bom, né? Ficou bem bom. Eu vou deixar uns segundinhos e daqui a pouquinho eu já tiro, só para se alguém chegar já tá vendo o que nós estamos respondendo. Tu consegue, amiga, subir um pouquinho mais para cima onde tu tá? Ou mexer o celular? Assim? Aí, tô te vendo todinho agora, do queixo para cima. Arrasou. Ficou bom. Tá. Vamos lá, eu vou tentar responder sucintamente, porque a minha resposta vai ser sempre diferente um pouco da Dani, de cada experiência. Aqui, o desfraude noturno, eu, Nath, tive muita sorte, foi tranquilo, tá? Depois que eu consegui realmente o desfraude, né? O noturno eu colocava fralda por receio, porque eu primava muito mais uma noite de sono do que propriamente já ter a fralda tirada. Então eu botava quando a Alice estava já dormindo e tirava de manhã sem ela perceber. E aí aquela coisa, levanta de manhã direto pro vaso. Eu não sei explicar, é algo particular da Alice, mas a Alice, assim, ela teve raríssimos escapes, foi muito fácil para mim o desfraude noturno. E para ti, Dani? Bom, o Rafael sempre foi um reloginho, porque sempre come as mesmas coisas, então foi muito. O desfraude noturno foi fácil. Tanto que todo mundo fala assim: ó, quando a criança já acorda com a fralda seca, já é sinal que você já pode começar a tentar o desfraude. E ele acordava com a fralda seca. Às vezes eu tentava, eu deixava, e foi o tempo que eu tirei a fralda e deixava, mas ele acordava, ele direto tinha que já prestar atenção se ele ia fazer xixi. Foi nessa época que a gente começou a desfraldar mesmo. Porque ele amanhecia já com a fraldinha seca, e aí a gente corria com ele, de cuequinha mesmo, para fazer xixi. Só, e o cocô, como o cocô sempre era num horário bem tranquilo, que era logo depois que acordava também, mais umas 10 e outras 5 da tarde. É muito relógio. A minha sorte foi essa, então não foi tão difícil. Mas a fralda noturna é a primeira, eu acho que é o primeiro que a gente pode tentar, né? Quando ela amanhece sequinha, já é alguma coisa. Tudo, né? Em autismo não nada é receita, mas eu vi que as fêmeas lá do celular, elas eram 5 anos que elas já tinham quando desfraldaram, a Vanessa compartilhou, mas o que acontece, as gurias gostavam muito de uma madeira para dormir. Tem muito também essa questão da quantidade de líquido que a gente bebe à noite. E tem a questão da rigidez da criança, da segurança. Tem criança que faz xixi na fralda para marcar aquele território, para ficar com a fralda. Isso até típicas. É bem delicado, mas eu acho que uma boa historinha social, Neila, como tu faz materiais maravilhosos, né, vai explicando e antecipando esses fatos, eu tenho certeza que vai tirar de letra, que vai dar certo. Nós fizemos uma live só sobre desfraude, né, amiga? Com várias dicas, várias. Temos. Todas as dicas visuais. Qual a opinião de vocês sobre animais de estimação para criança autista? Ah, eu acho tudo de bom. Eu também acho. Várias pesquisas que é bom para interação social, né? Porque eu li até um estudo que o animal ele não, ele tem a expressão facial dele é mais ou menos sempre parecida, como o bichinho também em si não fala, é mais fácil, o autista gosta, é confortável para ele essa questão da relação com os animais. Porque não é uma troca tão rápida que nem nós, pessoas, que o tempo todo a gente está fazendo caras e bocas e falando. Então, assim, os bichinhos já tem explicação que tende a ser mais fácil. E, de um geral, eu acho que animais é bem legal. Assim, é que eu já tenho a Wendy, a minha veinha, mas senão eu pegaria um mais novinho, assim, mais serelepe para brincar com a Alicinha, para correr atrás dela, eu acho que ajuda muito. Bom, o Rafa foi criado, assim, quando ele esteve na casa da minha mãe, e na época que ele ficava na casa da minha sogra, lá nas duas tinha cachorro. E a gente não tinha cachorro em casa. Só que de um tempo pra cá ele desenvolveu meio que um medo, assim, de cachorro. E a gente acabou não tendo. Ele tem muita vontade de ter um passarinho. O primeiro veio um gato aqui e comeu. Então a gente vai tentar um segundo. Eu tava pensando num papagaio, alguma coisa assim. De repente um coelho, alguma coisa assim. Mas eu acho muito legal. A gente tem espaço. Só que eu não tenho cachorro, porque a gente gosta de deitar na grama aqui. Então aí tem que ficar catando cocô. Eu fui deixando, fui deixando, fui deixando. Mas ele brinca com os cachorros lá da minha sogra e com os cachorros da minha mãe também. Ele gosta, só que assim, naquela distância, porque ele tem medo, né?
Vem de cada criança, e tem criança que não pode com latido de cachorro. Aí tem que analisar bem o perfil da criança. A criança gosta de um bichinho, qual bichinho? É aquele assim que escolhe o dono, assim, parece, se fecha, né? Quando bater o olho vai vir, mas eu acho legal. Eu penso em peixe de novo também, que eu tinha, um peixinho beta uma vez. E era muito legal, assim, eu tive anos o peixinho, eu acho que a Alicinha vai gostar de cuidar. Já aqui. Tartaruga também é legal, verdade, Larissa. Aham. Observatório da Alice tá aqui na live. A Amanda eu vi que tá na live. Vamos pegar essa. Dica para crianças que fogem muito das demandas. Blinda o aprendizado por falta de interesse. Eu acho que é reforçador ou um combinado. Se a sua criança já tem, se ela já tem um repertório de linguagem, se ela tem uma boa compreensão, e você consegue combinar alguma coisa com ela, eu acho que funciona. Mas assim, é muito devagar, né? A criança, a partir do momento que ela já tem uma rotina com você, é mais fácil. Mas para a criança que está iniciando agora, geralmente as mães falam, eu tento, mas ela foge. Então começa com pequeno. O que ela fizer, pouquinho, você deixa ela sair, amanhã você aumenta mais um pouquinho. E usa reforçador e algum combinado. Você vai fazer tal coisa se você fizer essa atividade. Aí funciona, eu sempre faço assim aqui, porque de graça ele não faz assim. E como a Dani falou, essa dica da Dani é ótima. Se o combinado só verbal não dá, mostra para a criança em figuras ali, o que ela vai ter de recompensa. Eu penso em duas análises aqui também. A criança foge muito das demandas. Então, assim, ela está tendo uma resposta boa de fugir da demanda. Tem que ver a maneira, ela tem que entender aquela regra, que ela vai ter que concluir aquilo ali. Então, às vezes, só para ela entender, vale a pena fazer uma atividade de 5 segundos para que a criança só compreenda que ela concluiu primeiro. E depois a gente vai aumentando, para ela estabelecer isso como uma regra. E no caso de falta de interesse, eu também tenho que lembrar da história do hiperfoco. A gente tentar colocar também uma coisa que a criança, no meio daquilo, tentar tirar a aprendizagem dela. Isso também ajuda, porque se a gente trouxer coisa que a criança não tem interesse, fica mais difícil, né? Sim, verdade. Mas persistência, paciência, né, Dani? Como é que é o outro? Não, persistir, insistir e repetir. Repetir. Como vocês duas se conheceram? Vocês são gênios. Essa foi pra cima. A gente é gênio dos nossos filhos, é que nem vocês todos. Aqui nós todas somos gênias dos autismos dos nossos filhos. A gente hiperfoca também deles, e aí é isso que a gente tenta saber o máximo possível. Às vezes isso pode ser a realidade de mais alguém, então é legal a gente trocar por isso, mas a gente tá ali, eu tô alego a ser gênio, eu não sei. A Dani tem várias coisas de gênio aí, mas eu não sou muito gênio. Eu sou hiper focada em autismo, em tentar ajudar a Alice, mas muito obrigada pelo carinho. Obrigada também. E eu falo a mesma coisa que a Nath, a gente estuda, a gente aprende muito com os nossos filhos, a gente ficou muito curiosa, aí então, depois, além da curiosidade, veio a informação, a gente procura a informação e fica lá esmiuçando para ver se a gente acha uma solução para aquelas coisas. Mas aquilo ali tá agora assim, como que a gente faz, amiga? O que você está fazendo aí? E assim, a gente se conheceu aqui mesmo, né? No Instagram. Olha o déficit de atenção, eu esqueci de responder. Nos conhecemos no Instagram. A gente se conheceu aqui. Eu lembro da Nath no canal, eu cheguei a ver a Nath no canal dela, e aí vi que ela também estava no Instagram, e aí ela estava participando do Desafio Autismo, e foi um desafio que eu mais, assim, a Nath, assim. E aí depois, né, amiga, quando se achou no WhatsApp, nunca mais paramos de conversar. Eu vi a Dani no YouTube, no Instagram também, e pessoal, me lembro que eu olhava e dizia, o dia que a Alicia fizer alguma coisa que o Rafinha tá fazendo, assim, das atividades sensoriais, eu me lembro disso. Vocês veem que legal, né? Como a gente cresce juntas. E aí a Dani dava uns conselhos pra mim ali, que eu comentava os posts dela foi também me conhecendo. E assim a gente vai, todo mundo se embolando. A Dani não é minha vizinha de portão nem nada, mas um dia eu vou lá em Foz ver ela. Vai vir sim. Eu espero. Quantas atividades, em média, posso intercalar por dia a uma criança de 3 anos e 10 meses?
É relativo, Eu tenho né? uma resposta assim, o que a criança te der de abertura. Primeiro, porque vai que a criança tá legal e ela aceita mais demanda. A gente tempa que não podemos perder. Se ela quer mais, a gente dá mais. Mas, assim, vendo que o termômetro sempre vai ser nossas crianças, né? Mas, assim, o ideal, eu acho que se toda a família conseguisse umas 2 atividades, 3 por dia, eu acho que já estaria, assim, num número muito bom. Porque também tem que primar pela qualidade. Às vezes a gente faz 2 ou 1 atividade muito bem feita, vale mais do que a gente tá empurrando. É que nem a velha história das escolas, de conteúdo. O que vocês lembram da escola, do professor que encheu vocês de matéria e aquela professora que atraiu vocês num assunto que até hoje vocês lembram, sabe? É por aí. É por aí, sim. E agora na questão ali que ela fala, criança de 3 anos e 10 meses. A gente tem que pensar, quando a gente fala de criança com atraso de desenvolvimento, a gente não pode ficar muito focada na idade. A gente tem que olhar para os marcos e ver o que é necessário. O que a nossa criança está precisando, né? Não é que toda criança de 3 anos e 10 meses, de 4, de 5 anos precisa. Mais ou menos a gente sabe o que é. Mas quando a gente quer um guia, a gente vai nos marcos e vê lá o que está faltando. Porque nem sempre que o nosso filho de 3 anos faz, uma criança de 2 anos, de repente, não faz, a outra de 4 faz. Aí naquela área ele é bom, mas naquela outra ele não é. Então é complicado, né, amiga? É muito individual. Daqui a pouco um precisa mais, outro menos. Daqui a pouco um não precisa de tanta atividade, precisa mais brincar. Daí também isso Exato. Mas a minha prática é assim, a abertura que a Alice me dá. Então não é uma regra. Então, por exemplo, o dia que a Alicinha dormiu bem, tá com o intestino funcionando legal, não está com fome, tá reguladinha, tá tudo ali na cara do gol, eu vou aproveitar esse dia e tirar o melhor que eu puder se ela tá me dando essa resposta. O dia que não tá tão bom, daqui a pouco já não vai ser dessa forma. Talvez algum dia não vai rolar nenhuma atividade. Então, eu acho que a melhor receita é o termômetro, é ser as crianças também. Ver se ela não tá com fome, se ela tá bem disposta naquele dia, com uma modulação boa, você consegue tirar muita coisa da sua criança naquele dia. De repente é um dia que você só vai brincar, vai fazer carinho, vai deixar assistir mais um pouco de tela nesse dia, porque ela precisa, e aí você deixa. Mas a gente não tem uma regra, nem eu nem a Nath, a gente tem uma regra assim, muito certinha. A gente aproveita o dia, a gente vê conforme eles estão. Vamos lá. Vocês já se desentenderam com o marido por conta dos filhos com autismo? Ah, com certeza. Eita, Lala, é como? Não posso falar muito alto aqui. Eu também. Mas assim, não digo assim que a gente se desentende. Às vezes é porque eu fico naquele assunto muito tempo, fico procurando esse autismo direto. Ele fala, sai um pouco, tira um pouco o foco. Não por causa de autismo do Rafa, mas assim, do assunto autismo. Estudar, ver todas as lives possíveis, ficar no Instagram respondendo todo mundo e fazendo. De repente ele fala, mas dá um tempinho, né? Então, às vezes, no final de semana, eu dou um jeitinho de deixar. Mas por causa do autismo em si, do Rafa, não. Ele sempre foi muito companheiro, sempre me ajudou muito. E, graças a Deus, ele é bem... a gente é cúmplice nisso tudo, né? Desde o início. E ele me ajuda do jeito dele. Eu fico mais com a parte das atividades estruturadas e ele faz a parte de brincadeira muito bem também. Brincadeira de sensório social. Às vezes, ele tem que sair com o Rafa, sozinho ele vai... Então ele me ajuda muito, mas nessa parte. Então nunca tive problema, assim, sério. Sim. Meu marido, ele me pede pra mim, às vezes, sair do papo de autismo, mas a gente também já teve desentendimento por conta de como agir em certo comportamento e coisa. Acontece muito. Às vezes ele diz, eu não me meto mais, porque eu digo assim, tu tá reforçando fazendo isso, aí eu vou explicar pra ele análise de comportamento, manejo de comportamento. Aí a gente acaba assim entrando às vezes numa questão muito importante de se desentender por isso. Aí ele diz, então eu não educo mais, porque tudo agora também é comportamento, sabe? Esse tipo de estressinho assim às vezes rola aqui. Mas normalmente depois ele também repensa, e aí eu explico com toda a paciência e digo, não, Jonas, é que é assim, se tu fizer assim, ela vai fazer assado. Aí vai e a gente se entende. Isso eu acho que é bem normal. Eu falei assim,
peguei o meu marido e a minha filha. Falei, ó, a gente vai fazer isso essa semana. Quando o Rafael for pedir tal coisa, a gente vai fazer ele escrever na lousinha. Tudo ele vai escrever. E aí eu pego e canto, aí eles vão fazendo. Eu preciso da ajuda deles, né? Então, é assim. Como vocês estão administrando o tempo de tela para as crianças? Os opostos, eu acho, eu e a Dani. Eu aqui, a Alicinha usa tablet. Lá a Dani vai contar depois para vocês. Lá o Rafa não usa. Aqui a Alicinha usa tablet e agora na quarentena ela tá usando bastantinho até. Que nem hoje, por exemplo, eu tinha o salão cheio de cliente de tarde, eu tive que agendar. E aí a Alice acordou de manhã, eu fiz as atividades, mas de tarde ela ganhou o tablet. A minha sorte é que ela anda usando o tablet para olhar os vídeos e reproduzir brincadeira. A minha sorte é que ela tá até conseguindo assim brincar e usar o tablet junto, com função. Aí eu fico no bico ali do que ela tá olhando. Se ela começa a voltar os videozinhos, eu desligo a internet, que eu mexo sem ela ver, para ela não descobrir como é que é isso. Aí eu deixo só joguinho educativo. Mas a Alice, sim, ela tem usado. E eu vou te dizer que é bastante, assim, que tem sido mais de 2 horas por dia, tá? Mas a TV, em contrapartida, não. Se eu também tirar o tablet e eu for com ela brincar e fazer atividade, ela na TV também não fica. Ela gosta mesmo é ali dos videozinhos, das historinhas dela e coisa. Ah, tá. Bom, aqui eu não uso tablet porque quando eu usava com o Rafa, ele esqueceu do mundo inteiro e queria tablet antes de dormir. Então eu vi que o sono dele mudou drasticamente, então eu não gostava, porque ele ficava muito acelerado. E de manhã também ele já acordava e já queria. Então a gente foi tirando aos pouquinhos e sumimos, está guardado. Está até quebrado, tem que arrumar, o som não está saindo áudio. Mas, e a tela? Como que é o resto da tela, né? Ele vem muito no computador, só que aqui ele vem aqui olhar a pasta das imagens que ele gosta, que são os emojis, são desenhos do Pocoyo, algumas imagens de expressões faciais, ele fica, e eu vou mudando aquelas pastinhas ali. É a tela que ele fica mais tempo. Se você for falar o que ele fica mais tempo, é isso aqui. Mas aí ele fica pouquinho tempo, sai e vai brincar. A televisão, às vezes eu me vejo que a gente que coloca ele na televisão. Quando a gente quer almoçar mais tranquilo, ele tá muito serelepe do lado, ou eu quero fazer um almoço, eu vou lá e ligo. Ele não pede, ele quase não pede. Ele mudou muito essa questão da tela, eu não entendo. Mas ele gosta muito de ver essas imagens aqui. Então eu tenho até que trocar para não ficar uma coisa muito repetitiva. Mas ele não acessa YouTube, nada disso por enquanto, né? Tá começando a pesquisar umas coisinhas assim, abre, fecha, desliga o computador. Só que assim, claro que eu pretendo voltar com o tablet depois, porque eu sei que tem alguns joguinhos bons também, pode até ajudar nessa questão motora dele. Mas eu tenho aquele receio, porque ele realmente abandona tudo. A televisão, ele tem ficado muito tempo brincando com pecinhas, essas coisas, e aí a televisão fica esquecida. Então, foi muito bom. Eu vi que o lúdico dele melhorou bastante. Mas cada um tem sua realidade, tem que ver o que é. De repente, é necessário, às vezes, a gente usar a tela, né? Não tem em apartamento, não tem um pátio para passar um tempo. Às vezes a mãe não parou de trabalhar, aí vai depender. E, mais uma vez, eu acho que fica aquele recado do termômetro da criança. Tem crianças que conseguem ficar um tempo produzindo e funcionalmente tirando um uso bom do eletrônico. Tem criança que, em minutos, já fica extremamente agitada, fica com estereotipia, fica com problema de insônia. Então tem que analisar tudo isso, como é que está reagindo, sempre observar a criança, ver qual é o horário que deu certo, ver qual é o desenho que não ficou bom, qual é o joguinho que deu certo, daí tudo isso. Porque, claro, a gente precisa de algumas coisas também para entreter eles. E também não pode ser 100% alienado da tecnologia também, né? Porque senão eles ficam alheios a tudo que está acontecendo. Como que pode? Não tá certo também, né? Tem que ter um equilíbrio. O Ethan, como deixar a criança motivada nas atividades? Bom, acho que vai voltar ao que nós falamos ali antes. Usar o hiperfoco, fazer uma boa negociata de um bom reforçador, que seja reforçador para a criança. Se a criança gostar de palma, de cosquinha, de elogio, se ela gosta de comestível, se ela gosta de depois ter acesso a alguma coisa, se ela gosta de ganhar adesivo de estrelinha, depende de cada criança. Eu acho que as pausas nas atividades é fundamental, que às vezes a gente aí você emociona que a criança está indo bem numa atividade e sai tocando. E aí a criança termina com aquela impressão aversiva e aí a gente perde aquilo ali. Às vezes
sai um pouquinho, faz um aviãozinho com a criança, joga bola, faz uma cosquinha, deita com ela para olhar uns segundinhos para o céu, e aí depois chama ela de novo, porque a gente a gente é mãe terapeuta, mas a gente tem que ser às vezes aquela mãe meio sem compromisso, mostrar isso para eles, que a gente é parceira deles, daí eles fazem mais. Pelo menos aqui com a Alice, daí cola super assim. E não é só uma questão de colar, é que até a gente se sente melhor daí também, né? De ter uma coisa muito um atrás do outro, assim. Às vezes uma língua de sogra, a língua de sogra que funciona muito. Eu apito umas 4 línguas de sogra, faço uma coceguinha, ele dá uma risadinha, a gente volta. Se eu ver que ele ainda não tá bem, vamos fazer outra coisa, depois a gente volta. Só que aí eu aviso, ó, mas tem mais 3, tá? Depois a gente vai voltar e vai fazer as 3. Vamos brincar de alguma coisa. Funciona assim. Observatório de Alice. E como posso organizar sensorial, grafomotor e etc? Como identificar qual é mais importante? Seguindo a pergunta que ela perguntou de quantas atividades, agora como organizar? Bom, a Dani tem o cronograma de atividades um PDF em Excel lá no canal do YouTube junto com o vídeo. Chama ela no direct ou vai direto lá no canal dela que tá organizadinho em playlist. Então, assim, o que recomenda e que eu vi lá no site da Autistólogos, o ideal é contemplar todas as áreas, se tiver em atraso, sempre que puder, né? Pelo menos assim, se a criança vai conseguir uma vez por semana chegar a trabalhar tudo, ou se a criança faz mais atividade no dia, um pouquinho de cada uma, ou em 2 dias, hoje eu faço grafomotor e sensorial, amanhã eu faço pareamento e linguagem, por exemplo. Depende o quanto ela rende de atividade. No mundo ideal seria todos os dias contemplar tudo. Mas aí tu tem que ver o que está mais difícil. Aí o ideal era tu ter um terapeuta para te dizer em que nível ela tá. Ou tu fazer alguns testes, assim, umas anotações. Tem o checklist do modelo Denver que vende na Amazon, que eu acho que é 90, que tu pode preencher as habilidades que ela tem e tu vai conseguir enxergar ali melhor. Não é o ideal, seria um profissional, mas ajuda. Tem o formulário ATEC, a Dani tem um vídeo no YouTube sobre o ATEC que mostra se a criança está mais mal na linguagem, no social, no quê. Então, mais ou menos, esses vão ser os norteadores, né? Pegar os marcos de desenvolvimento infantil. Muito. Porque se a gente souber aonde que o nosso filho está, fica mais fácil. Por exemplo, eu tenho algumas dificuldades no momento agora, então eu mesma elejo o que eu vou fazer essa semana. E às vezes a gente não precisa de tudo, o profissional vir, pegar na sua mão e fazer. Aí você mesmo que assim, você entendendo geralmente o que está acontecendo com o seu filho, o que ele está mais precisando, baseado naquilo, você vai fazer uma programação para aquela semana. Então, vai fazer grafomotor? Vamos fazer alguns exercícios antes de coordenação motora fina junto? Vamos fazer sensorial? Sensorial todo dia tem que fazer, eu acho muito legal, né? Então, e fazer exercício, atividades também de coordenação motora ampla. Bom, lá no cronograma, depois vocês me chamam, eu vou deixar nos stories. Eu vou deixar para vocês arrastarem para cima, vou deixar 2 vídeos. Aí vocês vão ter acesso a esses documentos, a esse PDF, né? Fica mais fácil. É muito importante, a gente demora para saber isso mesmo. Uma vez eu estava conversando com uma mãe que tem acesso a todas as terapias, com bons profissionais, e ela disse, Nath, a Alicinha já tá boa nisso, ela já faz, não fica muito nisso, por causa que tempo é ouro. Porque às vezes a gente entra numa zona de conforto como mãe, de fazer às vezes atividade que a criança já domina. Não é que ela não deva fazer atividades por ter prazer, por motivação, mas o ideal é a gente sempre estar fazendo uma coisinha legal e botando uma coisa mais nova para ela adquirir mais repertório. Aí é que a criança evolui, porque senão às vezes estagna, aí tu tá lá só fazendo pareamento e tá tudo bonitinho, mas a criança não tá adquirindo mais, enquanto as outras crianças estão aqui todo dia. Então isso foi um conselho muito legal que eu ganhei, que eu não tenho esse acesso todo que essa mãe me deu, e eu achei assim de ouro, e eu comecei a ver mesmo. Só que é desafiador, né, também. Então, também não dá para só daí sair colocando coisas que a criança não sabe, mas conteúdo novo, coisa nova que a criança não sabe, ela vai fazer um esforço e vai acionar outras áreas a nível cérebro, então ela vai fazer outras sinapses ali. E quando a gente fica fazendo as mesmas coisas, às vezes não dá esse efeito, esse boom. Então tem que colocar uma coisinha a mais, pelo menos uma coisinha. E deixar ela fazer as coisas que ela gosta, sim, que ela já domina, sim. Só que porque é importante, é prazeroso para ela estar fazendo uma coisa que não é tão desafiadora.
que ela faz de olho fechado. Mas aí você vai intercalando, como a Nath falou. É isso aí que vai fazer a sinapse que a gente precisa que eles façam. Senão, né, fica só na zona de conforto, não funciona. A pergunta mãe do Samuel, parece que era o nome do IG, agora me fugiu o nome. Como ajudar a criança a aceitar mais ajuda no dia? A Alicinha tá num chororô lá, tadinha. Bom, se é uma criança que, assim, que compreende, às vezes é aquela criança que não quer aceitar ajuda no sentido mesmo de, eu faço sozinha, mas não consegue, isso é meio delicado. Eu não passo por isso aqui porque a Alicinha ela é muito boazinha nesse, ela aceita a minha ajuda. Ela não se frustra com a ajuda porque eu vou de um jeitinho assim, brincando. Pra mim, o desafio é o contrário, é eu retirar a ajuda. Quando eu já vejo que ela tá bem e eu quero ir tirando aquele suporte de ajuda, vem a frustração ou a birra. Por exemplo, vamos pintar. Aí eu boto minha mão lá para ajudar e aí eu vou tentar tirar, aí vem a resistência. Agora, eu nunca tive o problema da Alice aceitar ajuda, ela não é muito desse sentido, mas eu vejo muitas mães que relatam isso. Aí tem que... É um trabalho psicológico, de diálogo, de contar historinha, eu acho, de dizer que a mamãe às vezes também erra coisas, que eu preciso de ajuda. Eu acho que vem por aí o caminho. O que tu acha? Eu também não passo por isso, então eu não tenho muita propriedade para falar. Mas depende do tipo da ajuda também. Às vezes a criança, você pode começar com uma ajuda, você pode usar a pista visual, você pode ajudar ajuda verbal, se ela tiver compreensão, ajuda física. Mas às vezes ela não quer nenhuma dessas, ela quer fazer do jeito dela. É complicado, a gente tem que ser muito delicado, chegar com muita delicadeza para tentar ajudar de alguma forma. E muitas vezes eles precisam da nossa ajuda, porque senão como que vai passar para frente, né? Depois ela tá comentando aqui, Dani, olha, ela disse assim, ó, ele não aceita nem ajuda nem opinião, quer fazer do jeito dele e se eu ajudo ele entra em crise. Às vezes é a rigidez da criança, controle, né? No ABA eles falam muito sobre isso, controle. E às vezes também opositor, desafiador também pode estar envolvido, é muita coisa daí. Mas se é o caso de opositor, eu sei que o bom não é bater de frente, que no caso tu tem que fazer um jeito de desafiar a criança, dizer assim, tu nem vai conseguir fazer assim, aí tu finge aquilo para a criança fazer como tu quer que ela faça do jeito. Eu sei que isso os psicólogos recomendam bastante, algumas vezes idem. Agora, entrar em crise também não é legal, né? Tem que, talvez, dar previsão antes do que vai acontecer, como talvez que seja uma questão de controle. Quem tem propriedade para falar sobre controle, tá falando muito isso, eu acho que deve ter vídeo, é a Ana do Nós e o Autismo. É verdade. Eu acho que ela deve ter, eu não sei se ela tem, mas eu acho que ela tá passando por isso daí com os meninos, sim, verdade. Para a criança que não sabe frustrar, não sabe lidar com o não e tem baixo entendimento. Imagem. Melhor coisa. Tá? Não falar o não, né? Fala o que tem que fazer. É um treino que, senhor, esse é um até que meu marido aí sempre... Aquele não, aqui é péssimo. Tem que falar o que é para fazer, para o entender. E usar a imagem, explicar o que é para fazer na imagem. Se aceitar ajuda total, fazer com ele, que aí ele vai adquirindo linguagem receptiva, então esse baixo entendimento vai mudando. É o jeito. Tem que dar uma opção para a criança que não fale não na hora. Dá uma outra opção, ela não pode fazer isso. Mas olha só, você pode. Não, nem fale assim, você pode. Mas você pode fazer isso aqui também, ó. Vamos fazer tal coisa? Vamos deixar isso aí, vamos fazer tal coisa? Sem falar, sem mencionar a palavra não. Ou às vezes você dá uma terceira opção para ela ainda, uma segunda opção. Olha, a gente pode fazer tal coisa e podemos fazer tal coisa. Qual dos dois você quer? Eu quero. Então tá bom. Combinado? Tá combinado. Então vamos. A gente falou que é uma criança que tem baixo entendimento, amiga. Aí nesse caso, esquece, tem que ser sucinta as palavras. Por isso que eu falei da imagem. Porque a criança às vezes não entendeu, ela já vai se frustrar porque ela já nem sabe o que tu espera dela. Aí fazer a linguagem receptiva, dar comando curto, claro, usar imagem. Eu falo sobre linguagem receptiva lá no canal do YouTube, que eu considero bom sobre esse assunto. Se tu quiser, eu te mando no direct também. A linguagem receptiva é tão importante, às vezes o pessoal esquece, né? Como é importante. Antes da fala aparecer, ela já tem que existir muito bem consolidada, né? Uhum.
Mais uma pergunta do Ita. Ideias de recursos sensoriais de uma criança que tem busca tátil. Mordedor de silicone, alimentos crocantes, que nem amendoim, pipoca, se ela não for seletiva e topar. Fazer atividades de sopro, né, amiga, de bolha. Sim. Qual que for estimulação tátil, você pode começar com coisas mais secas e passar para coisas, deixar para as melequentas, para as molhadas depois. Eu gosto de trabalhar com seco, com grãos. Você pode colocar feijão colorido, pode trazer cor, pode colocar o sagu, né? E você pode colocar também, não precisa ser só grãos. Você pode usar bolinhas de lã, cachecol. Tátil, eu falei de busca oral, perdão. Nossa, falei de oral. Não, busca tátil. É bem legal, a gente tem que fazer, mas todo dia um pouquinho, né, amiga? Depende da defensividade da criança também. Porque às vezes ela só não gosta de pegar nos mais molhados, ela não gosta de sujar a mão. Mas é importante. Pode falar, amiga. Tem busca, amiga, busca. Eu acho que ele quer pegar cada vez mais coisa. Eu e tu lemos errado a pergunta. Ó, uma criança que tem busca. Eu não sei, eu vou me atrever a falar uma coisa, mas eu acho que se a criança está buscando demais, normalmente as TOs vão dar um tempo de ofertar muita coisa, porque vai ficando cada vez menos e a criança vai querer mais. A gente tá falando errado para ela. Não, eu falei de oral, mas tudo bem, se alguém servir aí, tu falou de sensível, eu acho que é busca. No caso da busca, eu saiba, assim, tu tem que oferecer aquilo pra criança, mas não dá pra ficar dando, porque daqui a pouco ela vai também precisando de muito mais também. Pelo menos eu já vi a Amanda Vilela TO falar isso, viu, Vanessa? Mas a gente respondeu para vários sensoriais aí. Mas é isso. Tu oferta ali uma massinha, uma coisa para uma pressão, uma bolinha. Mas assim, tem que intercalar, tirar o foco, porque ficar muitas horas nisso, ele vai ficando com esse sentido em excesso, não vai ficando modelado, porque não pode ser nem muito nem pouco. A Amanda Vilela TO pelo menos fala isso. E uma amiga minha que teve aqui em casa com o filho autista, a mãe do Theo, ele não estava podendo usar massinha de modelar, nem slime, nem várias coisas, porque era um corte da dieta dele justamente por ele ser buscador demais. Por isso que eu também me lembrei disso. A gente pensa, né? A maioria não é buscadora, né, Tati? Então a gente já... Não. Regiane Doro. Como organizar atividades semanais para cada tipo de habilidade? Essa pergunta a gente respondeu antes, porque é o cronograma. Vai no arrasta para cima da Dani depois que tu vai escrever isso. Eu vou pôr para vocês. Uhum. Ó, vamos ler certinho agora a da Vanessa, senão ela vai ficar aqui. Como ajudar... ele tá com busca em vários sentidos. Olha aí, ó, ele tá com propriocepção e vestibular também, hipo. Como ajudar uma criança que escala em tudo. Que eu saiba, a criança que escala tudo, ela precisaria usar aqueles coletinhos com peso, alguma coisa assim. Colocar para empurrar peso, também tu vai dar para ela esse estímulo, mas usa a TO dizer, porque são dosagens e horários pontuais do dia, não é o dia inteiro fazendo isso. A cada 3, 4 horas vamos fazer uma atividade, uma massagem de pressão. Agora nós vamos brincar de guerra de travesseiro, daqui umas 2, 3 horas. É mais ou menos aí para também pode ajudar. Mas é uma coisa muito... O buscador é um perfil que é muito técnico, que eu acho que é só a TO baseado no sensorial dele mesmo, em todo, fazer um planejamento bem específico é mais fácil. Porque senão a gente pode acabar falando coisa que a gente não pode, né, amiga? É bem complicado. Que a Amanda sempre diz que nós, mães, o que a gente faz em casa, mas que é melhor do que nada, ainda mais na pandemia ou tudo, é estimulação sensorial. A gente oferta vários estímulos, o que é bom. Mas quem faz uma dieta sensorial são elas, até porque elas vão ofertar acionar mais de um sentido junto. É tudo meio planejado conforme o perfil daquela criança. E vai mudar de tempo em tempo também. E aí uma criança buscadora, ela é outro nível, quando a gente está estimulando, a gente pode trazer mais estímulos, é mais fácil. Agora, quando a gente tem que tirar
esse estímulo está muito grande, é mais complicado. Por isso é melhor com a TO mesmo. Sim. Nossa, enrolou uma clara pergunta, mas agora a gente respondeu certinho daí. Ó, a Neila perguntou: vocês já ouviram algum comentário ruim sobre os filhos de vocês? Eu ainda não, graças a Deus. Eu, assim, diretamente não, mas indiretamente, sabe, aquele comentário que a pessoa tá sendo meio irônica, mas ela tá avacalhando o teu filho já. Uma coisa que eu já ouvi foi assim. Como é que foi? Ah, ela é sempre assim, assim agitada, sempre correndo, essas coisinhas meio assim que não cabe, assim, esse tipo de coisinha eu já ouvi. Não, eu já ouvi. No mercado eu já ouvi, porque ele ficava dentro do carrinho, a gente fazia compra e colocava dentro do carrinho, e a gente ia para a fila, né, preferencial, e naquela época que não tinha o sinal do autismo ainda, então as pessoas meio que olhavam, olha um menino desse tamanho dentro do carrinho, ai, que como tem gente folgada, né, assim, alguém falando lá atrás, essas coisas assim, mas especificamente assim, nossa, seu filho, nunca assim, diretamente não, nunca ouvi ainda, mas a gente tem que estar... Mas a gente vai estar sujeito um dia de ouvir também, se não ouvir é difícil. Sim. Mas a gente tem que tentar na hora, assim, não deixar barato, eu acho. Eu fico com uma raiva quando alguém me fala uma coisa e eu não compreendi na hora que aquela pessoa foi irônica ou ela foi agressiva e eu absorvo aquilo depois, quando eu tô em casa, eu tenho vontade, assim, de voltar. Eu também. Então, tem que botar aquilo ali pra fora. Meu marido tem... tão sem noção que a gente nem consegue reagir. Ó, sendo a interação social uma das dificuldades do TEA, como vocês administram isso na trajetória? Ah, gente, eu tento inserir a Alice de interagir, sendo mediadora dela em todas as oportunidades que eu tenho. Mas se eu vejo que é uma pessoa que gosta dela, tá? Que eu vejo que a pessoa quer mesmo interagir com ela. Uma coisa eu aprendi, uma época eu forçava sem querer, assim, a Alice de, tem que cumprimentar todo mundo, tem que fazer isso. Às vezes pessoas que nem estavam fazendo questão, que nunca perguntam se ela tá bem, que nunca tentaram sentar para brincar com ela, por exemplo, daí isso eu não forço. Porque nós também não somos amigas de Deus e todo mundo, eu pelo menos não. Então, assim, eu tento que ela vá interagir, torço para que isso aconteça com os pares da idade dela na escola, mas lá eu não tô. Então, eu espero que alguém da escola faça isso, a mediadora. Mas eu não forço muito, eu sempre digo que para ganhar essa interação aí deles, eles conseguem interagir. Só que eles precisam de convivência com as pessoas. Isso os autistas já falaram para mim. Porque tu sumir na vida e querer que a criança te adore, né? Se tu nunca tá ali cativando, aí fica difícil. Ter essa questão, assim, de um convívio maior, de pitadinhas, assim. Então, nesse caso, eles conseguem. É por isso que eles interagem depois com a gente, com as pessoas com um grupo mais restrito. Mas um pouco, assim, como é que eu vou dizer? Um pouco a gente também tem que entender que é uma dificuldade deles. A gente não vai desistir deles interagir. O que eu quis dizer só é que tem que ver assim, se vale a pena com quem a gente, ou qual o plano que a gente tem. Porque às vezes tu vai insistir pra tua criança interagir com uma criança que é ruinzinha, num bom sentido, entendeu? Uma criança que vai judiar do teu filho, que vai fazer bullying do teu filho, daí pra que ele vai interagir com essas pessoas? Então, eu prefiro nesse momento, talvez, ensinar até a Alice a se defender, a também tentar perceber isso. Então, eu sou meio de boa, assim, nessa questão da interação. Eu penso praticamente igual. Um pouco de preocupação, porque a gente tem pouca criança na família, então eu sempre tenho essa preocupação, porque eu queria que ele tivesse mais convivência com crianças, assim, então eu adoro a escola por causa disso, estou sentindo muita falta. Eu quero que ele sinta também, eu sei que ele gosta dos coleguinhas dele. Ele é uma criança que procura muito as outras crianças, só que o problema do Rafa é que depois ele não sabe fazer a parte 2. Ele procura, mas ele não sabe continuar. Então, agora passando essa pandemia, tem uns amiguinhos que eu vou começar a trazer aqui em casa. Vou começar a trazer as crianças no sábado da tarde. Vou fazer piquenique, 1 ou 2 amiguinhos. Eu vou começar a fazer isso. Para eu estar mediando, assim, para ver como... Porque eu não tenho, assim, um termômetro de como que tá a interação depois, esse ano doido que a gente está vivendo. Mas a minha preocupação é grande, principalmente desenvolver um diálogo, né? Sim. Às vezes tem autista que até quer interagir demais e acaba também sendo meio sem filtro. Tem cada coisa. Cada
tanto comentário legal aqui, teve gente que falou já da questão do oral, então ajudou que a gente respondeu por engano. Perguntaram aqui já outras. Como é a ordem de rotina de vocês? A Neila perguntou. A minha é, Alicinha, acordar de manhã, fazer as AVDs na calma ali, ir no banheiro, fazer xixi, puxar, limpar com papel, aquela coisa ali demora um tempão, porque eu tento ir ensinando ela nesse horário de manhã, principalmente. Escovar os dentes, aí eu mostro lá o quadrinho de rotina para ela, café da manhã, vamos pegar o Yakult, vamos abrir, vamos pegar o biscoito, vamos sentar, vamos agora tirar o pijama, depois agora, aí às vezes agora nós vamos fazer atividade, depois tu vai brincar. Aí era almoço e escola antes, agora daí de tarde eu tenho que inventar outras coisas. Mas não é uma mega rotina, o quadrinho de rotina que eu tenho é uns 7, 8 cartõezinhos ali. A maioria tá nessa coisa da higiene, hora de dormir, hora de brincar. Não é muito assim, depende como a Alice tá. Se ela tiver, por exemplo, a fim de mais atividade, né, como eu falei antes. Aqui em casa eu já usei muito quadro de rotina, principalmente na época que o Rafa não falava. E hoje em dia é bem tranquilo, é bem assim, de manhã é AVD, ele já sai da cama já querendo fazer cocô. Primeira coisa, xixi, cocô, e é um relógio, ele vai e faz, escova os dentes, e aí eu deixo ele brincar. É brincadeira. Deixo ele brincar enquanto eu arrumo meu café ali, quando eu acordo mais tarde, depois do meu marido. Às vezes eu acordo junto com o meu marido e a gente fica. Antes tinha escola, aí se arrumava, tomava café e ia pra escola, mas agora tá tudo diferente. Deixa ele brincar até umas 8h30, mas assim, sem televisão, sem nada. Ele ali com os brinquedos dele, enquanto eu vou ajeitando minhas coisas. Daí, vamos pra atividade. Aí eu faço combinado. 1, 2, 3 atividades, depois a mamãe deixa você ir lá pra fora. Que é o tudo pro Rafael, é brincar lá fora. Uhum. Aí vai pra fora. Depois quer vir pra dentro. Vamos fazer mais uma atividade? Ó. Às vezes não quer. Tudo bem, mais tarde a gente vai fazer mais essa aqui, ó. Tá aqui. Que aí a gente vai fazendo. Aí o restante da tarde é meio que parecido com amanhã. O sono dele mudou muito nesses 2 últimos meses. Antes ele 8 horas estava dormindo já. E agora anda dormindo 10 da noite. Mas tá bem complicado. Vamos ver se depois que voltar à escola. Mas a escola não vai voltar, acho que é só ano que vem. A gente vai ter que se adaptar. Sim, eu esqueci também de falar nela que daí de tarde eu me descabelo com as tarefas da escola também. Mas eu não tô fazendo assim... hoje é o dia da tarefa. Eu, às vezes, pego um dia e faço uns 3 dias de escola. Porque eu não consegui todo dia ficar naquele treco ali da escola. Até porque na segunda eu dou de cara com as atividades. Daí eu tenho que bolar a maneira que a Alice vai entender. Então é muito difícil, às vezes, na segunda eu já conseguir fazer alguma. Mas também isso eu tô fazendo, assim, tá bem corrido isso aí das atividades. Por onde começar a estudar o TEA para mães de filhos pequenos a partir de 2 anos? Marcos de desenvolvimento. Primeira coisa. Transtorno do processamento sensorial. Comunicação. A base da comunicação para o autista. Tá bom, não vou encher ela de coisas. Essas 3 coisas que dá. Vai em todas as nossas. E tem, quando a gente fica sabendo, eles já não são mais bebê, na verdade. Mas boa sorte, amiga. E ter que pegar aí as madrugadas, tá sempre lendo, falando com mãe, a gente vai aprendendo. E quando você tiver a oportunidade, você faz um curso, porque tem muito curso aí que eles fazem 12 vezes. Agora tem curso gratuito, por exemplo. Ó, a Lubritz, a mulher do Dr. Clay, está fazendo workshop, é gratuito. Você só coloca seu e-mail, ela está ensinando questão de aprendizagem e movimento. Gente, eu já fiz tanto workshop, eu não compro os cursos todos, mas eu participo de todos os workshops, recebo material, eles mandam um e-book, e aí a gente vai aprendendo. Então, tem muita coisa gratuita também. E tem as nossas lives também, que são lindas. A gente aprende por todas essas vias, né? Trocando experiência. Aliás, eu acho que não veio para a live, eu vou responder bem rapidinho essa. Só você gostaria de ter mais filhos? Sim, eu gostaria, não vou mentir. Mas gostaria de uma coisa, ter eu gostaria, né? Mas eu sempre digo, Deus sabe o que faz. Os meus irmãos na época falavam, tem um bebê uma vez para eles se criarem junto, mas eu não fiz isso, porque eu não tenho condições financeiras. Então, eu tipo, nossa, dá muito essa decisão, né? A gente fica com medo, é claro que fica, não é porque tu não vai amar um filho, porque o filho não é mercadoria, mas tu sabe que um dia tu pode não estar aqui e tu quer prover o melhor para eles.
Então, assim, mas assim, se eu ganhasse na Mega Sena, por exemplo, eu faria exame genético, provavelmente a descoberta, mas sei lá, eu iria então me programar, que eu já li sobre esses tratamentos, inclusive, para pegar um momento com menos probabilidade para ter um filho com melhor probabilidade de saúde, que melhor probabilidade que não tivesse nenhum tipo de transtornos, para o bem-estar dele mesmo. Mas claro que eu teria aí, eu e meu marido, a gente teria vários, se pudesse. Eu já tenho dois. Mas eu ia ter, sim. eu queria tenho 8 irmãos, né, amiga? Eu ia querer. Já ouvi por conta de vaga de estacionamento que estava tirando a vaga de alguém. Sobre ouvirem coisas. Eu pego o negócio e faço assim, ó, eu tenho. A gente tem que animar, e mandar as pessoas de vez em quando lá naqueles lugarzinhos, assim, com gentileza. Falar bem técnico, assim, vá tomar no seu orifício. É isso. Meu filho tem 6 anos, canta muitas músicas, mas não fala como estimular. Olha, ele tem a questão do vocal, isso é ótimo. Tá ótimo, né? Continua cantando e mostrando o sentido das músicas. Vai lá na Neila, mamãe que estimula até, ela botou um IGTV com 5 músicas de criança, que ali ele vai aprender a entender o significado da letra. Isso já é legal, porque é o interesse dele. Mas para ele entender como ele falar no sentido de se comunicar, nós vamos fazer uma live, a Dani estava falando que a gente está estudando sobre comportamento verbal, que aí seria ecoico, que já vem da palavra ecoar, repetir. Depois tem a questão do tato, identificar as coisas. Por exemplo, o que é isso aqui? Xícara, né? Nomeando as coisas. Depois manto, que é o que eu ia te falar. Uma coisa que a criança adora, por exemplo, ela quer olhar desenho, e aí tu bota o controle no alto, se ela já mexe no controle, para ela ter que pedir o controle. E aí tu dá o modelo para ele de como ele fala para pedir, mesmo que ele faça não fale tudo, entendi, tu quer tal coisa, e aí entrega de imediato. Tem que fazer isso muito. Pelo menos aqui a Alicinha começou a ter as falas funcionais pedindo coisas que ela queria. Agora a nossa luta já é aí responder perguntas, relatar evento, falar se quer ou não quer as coisas, eu já consegui, graças a Deus, agora, o sim ou não. Mas começou pedindo, né? O grande desafio é achar a motivação, porque a criança ela tem que falar quando ela está motivada. Por que ela está cantando? Porque ela está se interessando pelas musiquinhas. As musiquinhas estão motivando ela. Então a gente tem que procurar trazer elementos da música que ela está gostando, que ela está cantando, em outras formas do dia a dia, para começar a verbalizar. Estão falando que tem live que aparece a caixinha das perguntas, mas para mim não tem nenhuma opção aqui de mostrar. Que pena. Que dó. Apraxia da fala, atividades. Bom, eu desconfio que a Alice possa ter um pouco de apraxia num nível leve, e então eu não tenho muita propriedade para falar nisso, que a Alice tem mais dispraxia motora. Mas a apraxia é a criança pensa, ela quer falar e não sai a palavra. Então eu saiba trabalhar com aquelas boquinhas que estão ali atrás da Dani. Esses aqui é muito bom. Começa do mínimo, primeiro ensinar o movimento da boca, né? Tipo, aquele canal Nossa Vida com a Alice, sabe? Da boca vermelha no YouTube. É o último aquele vídeo. Aí vai dando input para a criança, que eles chamam assim um sinal para ela entender os movimentos para sair o som. Primeiro começou de marcar chiclete, soprar canudinho, ajuda também a fazer exercício com essa parte aqui da boca. Eu sei que a criança com apraxia, ela tem que fazer o treino primeiro dos movimentos da boca, do som das letras, depois as sílabas, para depois juntar uma mínima palavra. Tem que ser tudo fatiadinho, para o cérebro dela começar a entender como fazer aquele movimento para reproduzir tal som. Então é tudo bem picadinho, é mais picado. Um trabalho minucioso das fonos, né? Que elas fazem muito bem. É outra questão, assim, que tem muita coisa que a gente vai poder ajudar, vai poder trazer alguma coisa nessas que a gente vai falar sobre, essas lives que a gente vai falar sobre fala, comportamento verbal. Mas a apraxia em si é uma coisa muito motora também, né? Tem regiões aí que eu não me arrisco a falar muito. Ela acabou de comentar que é uma área específica do cérebro, da fala. Sim, é bom procurar coisas sobre a apraxia, né? Específica, mas o canal lá do Nossa Vida com a Alice, no blog dela tem. 50 minutos, nós vamos cair, amiga.
Sobre a fala, perguntaram mais aqui, a gente vai fazer isso. Maravilhosas, como diminuir ecolalia tardia, dando função para essas falas de ecolalia, dizendo assim, tu tá lembrando de tal desenho, tem que na hora lá dar uma função. 20 segundos, amores, amei a live. Nossa, deu um monte de perguntas, foi muito bom. Pena. Uma pena mesmo, eu amei. Pessoal, muito obrigado. A gente vai se falando e se vê na próxima. Vou deixar o vídeo. Não esquece de botar os arrasta. Beijão, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Beijo, Dani. Beijo, pessoal.